Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun e hoje eu tô aqui para a gente falar sobre passagens aéreas. Eu sei aí que a gente está recebendo muitas perguntas sobre passagens aéreas, muitas pessoas falando que tá caro, que não está conseguindo achar uma passagem boa para viajar, que está pagando muito mais do que deveria nas passagens aéreas. Então, hoje a gente vai fazer esse treinamento aqui para vocês que é para orientar vocês como é que funciona as passagens, porque entendendo o básico, você vai conseguir aí, com certeza, achar o melhor preço das passagens. Mas para isso a gente precisa ali entender como elas funcionam, saber estratégias, saber como usar conjuntos de estratégia, e tudo isso a gente vai falar aqui hoje. Inclusive, essa é todas essas estratégias que a gente vai compartilhar hoje, elas fazem parte do nosso multiplicador de passagens aéreas, que é um curso online e que essas são algumas das estratégias que a gente ensina lá dentro. E vocês já vão hoje sair daqui aprendendo como é que vocês vão fazer. E aí eu vou já compartilhar a tela do computador, eu vou dar orientações para vocês quanto, se tiverem pergunta, usa o chat para fazer, não tenham vergonha. Eu vou depois deixar também aí o link do meu WhatsApp para quem tiver dúvida, vergonha aqui de perguntar na aula, mandar mensagem para a gente, tá? Mas não tenho vergonha, use o chat para perguntar, façam pergunta. Se eu não responder na hora, é porque eu estou ali concentrado naquele momento, mas depois eu sempre volto para ler as perguntas de vocês. Então, é sempre muito importante vocês estarem colaborando para que eu possa entender mais o que é que vocês estão precisando e a gente consiga focar nisso aí, tá bom? É, eu geralmente espero um pouquinho para dar um tempo do pessoal chegar, mas já vi que o link está funcionando. Então, eu vou compartilhando aqui a tela para que a gente possa aqui fazer a apresentação e eu consiga também gravar, né? Que eu sei que tem muitas pessoas aí que não conseguem estar no horário que a gente marca. Então, eu sempre gravo também, vou gravar para que depois as pessoas tenham acesso a isso, tá bom? Então, vamos lá começar. É, Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, eu sou do Travel Kids and Fun e hoje eu tô aqui para a gente bater um papo e falar sobre como economizar na compra das passagens aéreas, tá? Sem precisar desses voos pinga-pinga, sem precisar passar perrengue, sem saber se vai realmente viajar, se essa passagem vai chegar, sem esses perrengues aí que pode dar um preço econômico. Eu não estou falando nada disso, eu estou falando que realmente é possível você economizar e multiplicar seus destinos de viagem e hoje eu vou provar isso aqui para vocês, tá bom? Eu quero que vocês entendam como funcionam as passagens aéreas e apliquem essas estratégias que podem te fazer aí rentabilizar e economizar 70% do valor. Já que você ia pagar um valorzão aí na passagem, você consegue economizar uns 70% no seu valor que você começou a procurar, isso daí já é um grande avanço para você conseguir viajar mais. Tem gente que fala, mas eu só tenho férias uma vez no ano. Mas, gente, a gente tem aí feriado, a gente tem finais de semana, que muitas vezes a gente não consegue aproveitar essas datas específicas porque as passagens estão caras, as coisas são mais caras, mas se você conseguir aí economizar esse valor que eu estou falando para vocês, vocês conseguem aí consegue comprar para viajar nos finais de semana, para viajar em feriados, entendeu? Então, é uma forma de você conseguir viajar mais também. E eu também vou ensinar uma estratégia que você consegue multiplicar seus destinos até pagando mais barato, tá? A gente já utilizou muito, eu vou explicar para vocês como é que funciona isso aqui. Como eu falei, se tiverem dúvida, podem perguntar. Fiquem até o final, porque tem muito conteúdo para que vocês aprendam, tá bom? Então vamos lá para a gente dar início nisso. Mas, Vanessa, como que eu posso economizar na compra das passagens aéreas? Vamos lá. Antes que a gente entre nesse assunto, eu sempre faço isso, tá? Explicar para quem é esse treinamento, para quem tem que estar aqui hoje, né? Se você se encaixa nesse conteúdo que a gente vai ensinar hoje. É, Hoje você vai aprender aqui os 3 grandes pilares para você encontrar os melhores preços das passagens aéreas, tá? Isso é a base aí para que você encontre, a gente chama da base para que você encontre
essa passagem mais barata. Então, quais são as estratégias para diminuir os custos da passagem aérea, como funcionam as passagens aéreas, a maneira inteligente de você fazer sua pesquisa na internet, como você consegue multiplicar seus destinos de viagem todo ano aí, né? Então, a grande meta é você sair daqui sabendo que você pode economizar até 70% das passagens aéreas e conseguir viajar mais, né? Que se a gente consegue baixar um grande gasto da nossa viagem, a gente provavelmente vai conseguir viajar mais tempo, tá? E para quem é essa palestra? Para quem tem o sonho de viajar para qualquer lugar do mundo sem precisar pagar mais do que deveria, para quem quer descobrir uma nova forma de fazer pesquisa das passagens aéreas, para quem não quer perder tempo pesquisando em diversos lugares sem utilizar estratégia, que isso daí vai fazer com que você perca maior tempão e não consiga um bom preço, acabe pagando até mais caro, tá? E para quem não é essa palestra, para quem quer algo fácil, tá? Rápido, vai fazer assim, já vai, não é bem assim, tá bom? E para quem acredita em fórmulas mágicas, que eu vou ensinar alguma coisa mágica aqui que não, o que eu vou te ensinar aqui são estratégias certas, que realmente funcionam com a gente, com nossos alunos, com nossos clientes, então vai funcionar com vocês também se vocês aplicarem da maneira correta, tá? Entrando no assunto, eu já coloco essa foto bem impactante, tá? Que essa foto aí é uma foto tirada de um ponto turístico lá da China, e foi logo que abriu esse ponto turístico aí. Então, para você ver que a quantidade de pessoas querendo viajar é gigantesca. Tá todo mundo aí, passou quase 2 anos em casa, muita gente ainda nem viajou, e aí tá doido para viajar. E aí a gente sabe que quanto mais pessoas estão pesquisando, quanto maior a demanda, esses preços aumentam. E é isso que a gente vai falar ainda por aqui, tá? Mas antes de eu compartilhar algumas reportagens recentes aqui com vocês, algumas do começo do ano, essas são mais recentes, mas eu vou compartilhar só para que vocês tenham ideia do cenário atual. Então, a gente sabe que os preços das passagens aéreas subiram 77%, isso é real, tá? A ANAC, a Agência Nacional de Aviação, que fez essa reportagem, eles afirmaram isso devido ao aumento do dólar, ao aumento do combustível, tudo isso vai impactando no valor das passagens, tá? Outra reportagem aí, preço das passagens aéreas não tem previsão de queda, né? Mas, Vanessa, como você está me falando aí que as passagens aumentaram, como que eu vou conseguir economizar? Espera aí que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, a quantidade de pessoas querendo viajar é muito grande, e quanto maior a procura, mais caro pode ficar, se você não tiver aí a carta na manga e as estratégias para utilizar. Então, como a gente pode garantir os melhores preços das passagens aéreas, Vanessa? Vamos lá. Através de conhecimento. Tem muita gente que acredita, assim, aparecem umas promoções aí que são muito baratas aí, e aí as pessoas acham que é assim que você consegue economizar. Lógico que você consegue, mas o estresse que você passa, ou algumas garantias que você acaba perdendo por acabar aderindo a essas passagens muito baratas, vão fazer ali você passar um perrengue logo no começo da sua viagem que não é bom passar. E eu acho que o conhecimento vai te fazer reduzir esses gastos sem precisar acreditar em algo mirabolante, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês saibam. A gente sabe aí que antigamente a gente tinha 3 formas de comprar passagens aéreas, né? Antigamente, para vocês terem noção, meu primeiro emprego de salário foi numa agência de turismo. E naquela época a gente não conseguia comprar ali pela internet. Eu lembro que eu tinha que colocar uns códigos muito loucos para conseguir pesquisar passagem barata, e era através de código que a gente pesquisava, era através de um aplicativo junto com a companhia aérea, não era tão fácil assim. Então, os clientes lá geralmente ligavam, tinha muita gente que ia no aeroporto para comprar passagem, às vezes, no aeroporto é mais barato, hoje em dia você paga até mais caro no aeroporto, né? E por agência de viagem, que era o caso onde eu trabalhava. Então, tinha essas 3 maneiras da gente comprar passagens aéreas. Mas hoje a gente tem a internet. A internet pode ser muito benéfica para a gente e a gente tem que aproveitar isso para fazer o bem, né? Como viajar mais sem pagar tanto assim, né? Então, a gente tem a internet que hoje ajudou bastante a gente
a conseguir reduzir esses valores, né? Não depender de uma pessoa, depender somente de você para conseguir um bom preço. Então, mas muitas pessoas continuam comprando daquela mesma maneira. Tem pessoas assim que nos procuram falando: ah, Vanessa, eu comprei passagem numa agência e agora estou tendo um problema para resolver, que não sei o quê. Então, existem pessoas ainda comprando por agência. A gente, inclusive, tem uma agência de turismo, porém a gente é sempre bem claro quanto à relação de preço. Nem sempre a agência vai te dar o melhor preço, né? Então, às vezes a gente consegue um preço bem bom mesmo, e eu sou bem real isso com os clientes que nos procuram em relação a isso, que nem sempre pela agência a gente muitas vezes não consegue aplicar o tanto de estratégia que se pessoalmente a gente for fazer, a gente mesmo for utilizar, a gente vai conseguir reduzir mais os gastos. Mas às vezes a gente consegue um bom preço também pela agência. Mas o bom é você saber ali dosar qual realmente é o bom preço, tá? Então, outras pessoas já até compram pela internet. Muitas pessoas hoje já utilizam a internet para comprar, porém, elas não utilizam as estratégias certas, ou sabe apenas uma ou outra estratégia e não combina essas estratégias, e aí realmente acaba pagando mais caro, né? Então, a gente tem aí, eu sempre divido isso, a gente tem a cabeça de comprador, que são aquelas pessoas que vão, compram, eu estou a fim de viajar, eu vou lá e eu compro, eu acabo pagando mais caro, você nem sabe, muitas vezes a gente nem sabe que está pagando mais caro, a gente não sabe a hora certa de comprar, a gente adia a viagem, cancela o destino. Então, essa é a cabeça de comprador. Já a cabeça de investidor, a gente vai aplicar várias estratégias. A gente vai saber o momento certo para comprar as passagens, a gente vai saber onde encontrar as passagens com os melhores preços, a gente vai viajar muito mais durante o ano e a gente consegue multiplicar nossos destinos, como eu falei para vocês. Então, eu quero saber aí o que vocês preferem, o que você prefere. Comprar passagem aérea a qualquer preço ou ter um conhecimento para saber onde comprar, quando comprar e como comprar as passagens aéreas com os melhores preços. Tenho certeza que a segunda opção é a melhor, não é? Então, é simples. Você vai aprender a encontrar os melhores preços das passagens aéreas e ainda aproveitar para viajar muito mais durante um ano com a sua família. Isso através do que você vai aprender hoje, tá bom? Então, como que a gente funciona as passagens aéreas? Como eu falei para vocês, quanto maior a procura, maior o valor da passagem aérea. Por quê? Porque aquela companhia, ela entende que aquele lugar, aquela data lá está bombando, as pessoas estão muito pesquisando. Então, por isso que, às vezes, em férias, em feriados, as passagens sobem, aumentam o valor, porque são momentos que muitas pessoas querem viajar. E aí a procura é grande, e aí o preço aumenta. Mas eu vou botar uma foto agora para que vocês entendam melhor como funciona. Vamos lá. Só para que vocês entendam. A gente vai pensar mais ou menos assim, Vanessa, é esse o valor? Não, isso é uma simulação para que vocês entendam, tá bom? Como é que funciona. Então, a gente tem aí um avião grandão lá, a gente tem aquela tarifa a gente tem várias tarifas, um mesmo voo, ela vai ter várias tarifas, que pode ser muito caro, pode ser muito barato. Isso não depende somente de primeira classe, tá? Depende também vamos dizer assim, a aeronave, a empresa divide a aeronave aí em setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, e aí eu vou vender tantas passagens de R$ 80 e tantas de 100. Aí depois eu vou aumentar para 90, 150. Vanessa, mas isso quanto antes eu comprar? Não, tá? É o seguinte, primeiro você vai fazer uma pesquisa, dependendo de quanto tempo você está procurando antes, às vezes as pessoas compram com um ano de antecedência, então é muito tempo antes. Então, às vezes, comprar com muita antecedência não é vantagem. Ultimamente, eu até falo para vocês que os voos que a gente conseguiu com bom preço foram até, aqui pelo Brasil, foi um mês ali antes da viagem, 2 meses, a gente já conseguiu diminuir o preço. Muitas vezes a gente acha lançou aqui uma promoção, mas às vezes eles lançam a promoção com esse valor aqui. E aí não vendeu. E aí eles vão e acabam abaixando o valor. Então, eles vão. Por isso que alterna tanto o valor das passagens aéreas, né? Então, assim, como encontrar os melhores preços das passagens? Como eu falei para vocês, eu me baseio em 3 pilares, certo? Quais são esses 3 pilares? É saber onde, como e quando comprar as passagens aéreas. É você saber ali
quais os lugares que você precisa pesquisar, qual a estratégia você vai utilizar e quando você vai comprar. Como eu falei para vocês, muitas vezes as pessoas compram com 1 ano de antecedência, compram ali com 6 meses de antecedência, então depende do seu destino. Se for destinos nacionais, às vezes com 3 meses, 1 mês antes, a gente consegue um bom preço. Às vezes voos internacionais, 6 meses antes, às vezes até já consegui promoções com 1 mês antes. Mas isso é muito relativo, não tem nada certo, não tem, é 6 meses antes, é 3, é terça-feira, não. Existem as datas ali, existe o seu equilíbrio de você saber ali como você vai fazer essa pesquisa, ok? Então, eu vou começar a compartilhar as estratégias aqui com vocês, tá? A primeira estratégia que eu vou compartilhar é a estratégia de flexibilidade. O que é a flexibilidade, Vanessa? Como eu falei para vocês no começo, a gente já sabe aí que tem uma diferença bem grande entre a alta e a baixa temporada. A gente já tem essa diferença de valores, né? E aí, o que poucas pessoas sabem é que, às vezes, você mudando 1 dia, 2 dias da sua viagem, você pode conseguir aí um desconto gigantesco. Então, às vezes, quando você vai ligar para uma agência, nem sempre a pessoa que está te atendendo ela vai saber a data certa. Às vezes, fala, eu quero viajar tal dia de tal dia. Então, ela vai ver aqueles dias que você está pesquisando. E aí, quando você vai fazer essa pesquisa, você já consegue. Não, deixa eu ver aqui um dia antes. Deixa eu ver 2 dias depois. Né? Então, a gente consegue ter essa flexibilidade. E aí eu vou mostrar para vocês alguns casos aqui. Alguns casos foram do ano passado, alguns casos foram desse ano já, de clientes nossos, e tem casos aí do que vai, desse ano ainda, que vai acontecer e do ano que vem, tá bom? Então, eu coloquei assim, só para vocês verem que tem a diferença, para que vocês verem que esse ano todo a gente conseguiu desconto, também para o próximo ano a gente já consegue desconto, então eu quero mostrar isso para vocês, tá? Então, por isso que as datas, vocês vão ver datas variadas aqui. Então, como assim, Vanessa? A gente veio aqui, eu fiz uma pesquisa São Paulo para Recife, ok? Essa pesquisa foi feita em julho para um casal de clientes, julho, alta temporada, né? A gente tem as férias aí de julho. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: olha a diferença de preço de dia. Um dia, a gente vai ter uma diferença de 49%, né? Então, a outra opção aqui, a gente vai ter uma economia de 53%, né? Na volta, na ida só por um dia que você vai mudar a data da sua viagem. Então, para você ver que um dia pode fazer uma grande diferença. E aí, você vai ver aqui que somente na opção 1, a gente teve aí uma economia de R$335, isso para uma pessoa. Se a gente fala numa família, então uma família de 3 pessoas, somando os dois, né, a gente vai ter, ida e volta, a gente vai ter uma diferença de R$683, e também, se somar 3 pessoas, esse desconto de R$683 por pessoa vai dar aí R$2.048 de diferença somente por você ter mudado um dia da sua viagem, né? Então, um dia ali que não vai fazer tanta diferença assim, e você vai conseguir economizar aí o valor aí já dos hotéis, passeio na sua viagem, né? Então, a gente acaba economizando aqui para conseguir aproveitar mais a viagem. Olha essa outra viagem aqui para o ano que vem, tá? Essa passagem, na verdade, é para uma cliente que vai para Jericoacoara. E aí, olha a diferença aqui de 62%. Gente, essa diferença é muito grande. Se ela fosse na segunda, ela ia pagar R$1.245. E aí eu falei, vai no domingo, que o domingo está uma ótima opção. Para você ver aqui, o domingo, na verdade, é o único dia aqui dentro dessa semana inteira que está o ótimo preço, né? A gente tem aqui no sábado que a gente consegue aí um preço bom, mas no domingo está excepcional. Então, a gente tem aí R$788 de desconto para esse preço daqui, e também a gente consegue aí 3 pessoas, R$2.353 de desconto. É uma economia e tanto só para você mudar um dia da sua viagem. Um outro exemplo aqui é o exemplo se for na segunda, na quarta ou na terça-feira,
Outro dia que aqui é um dia de diferença e que a gente já vai ter um desconto aí de R$ 1.403 para uma pessoa, somente por você ter escolhido um dia antes para viajar. Então, a diferença aí é um desconto de 48% off, né? E se você vai somar para uma família, pai, filha, mãe e um filho, então a gente soma aí R$ 4.229, já é o valor que você vai gastar aí com hospedagem, com alimentação, com passeio na sua viagem, certo? Para vocês três. Então, é uma economia em tanto, somente por você saber dessa estratégia de procurar um dia antes, um dia depois da sua viagem. Isso é importantíssimo para que você aí consiga economizar. Um outro exemplo, eu coloquei muitos exemplos mesmo para vocês verem que existe essa diferença, tá? Esse outro aqui, R$ 57 de desconto, também a mesma coisa, olha, se você for... e se você for aqui na terça-feira, na quarta-feira, ainda é mais barato ainda, mas a gente nem coloquei esse mais barato, comparei com de segunda para terça. Então, a gente tem aí R$ 1.481 por pessoa, e se a gente for somar 3 pessoas, comprando passagem para 3 pessoas, a gente tem uma economia de R$ 4.443 numa passagem para Disney. Isso aconteceu agora em março esse ano, tá? Onde as passagens estavam mais caras ainda, e a gente conseguiu já essa diferença absurda de 57% de desconto, somente por pesquisar um dia a menos para o nosso cliente. Um outro exemplo agora já para 2023, como eu falei, eu vou dar exemplos de 2019, 2022, 2023, para vocês verem que sempre a gente conseguiu esse desconto e vocês também podem conseguir, tá bom? Então, a gente tem aqui também uma outra estratégia. São Paulo para Miami, né? Indo dia 19 para o dia 23, a passagem 7.000... a passagem R$ 7.416, beleza? A gente tem esse valor aí. E 3 pessoas daria R$ 22.248. Vamos lá. E agora, a gente mudando a data, como eu falei para vocês, a gente alterou para um dia a menos aqui, 18 a 26, a gente consegue pagar na passagem R$ 4.821. E esse desconto aí é de entre as três passagens, fica de 7.000 a diferença, mais R$ 7.000, 35% de desconto. Então, a diferença é muito grande. Como eu mostrei para você, estou só mostrando aqui a de flexibilidade, tá, gente? Qual estratégia é melhor utilizar? Quanto mais estratégia você aplicar na hora de você fazer sua pesquisa, maiores chances você tem de conseguir economizar no valor das passagens. Olha o mês aqui, essa passagem, para vocês terem a noção. Agora, para dezembro, tá? É dezembro de 2025, ou 25, né? No Natal, 25 de dezembro a 9 de janeiro. A passagem aqui seria... tá aqui, a gente soma... tá aqui. Então, a passagem seria R$ 4.563, tá? Então, a gente daria R$ 13.000 para somente... para 3 pessoas seria R$ 13.000. E aí, vamos lá para a estratégia aplicada. A gente mudou a data, né? A gente conseguiu mudar a data aqui. Mudei um pouquinho a data da viagem. 10 de dezembro a 13 de janeiro, a gente consegue aí R$ 979. Então, uma diferença gigantesca. As 3 passagens sairia R$ 2.937. Então, a passagem alterou muito o valor, né? A gente viu uma mudança gigantesca na passagem. Mais de R$ 10.000 de desconto, 78%. Eu falei para vocês 70%, comecei aqui falando 70%, mas aqui a gente já comprava aqui, consegue economizar 78%, e somente numa estratégia aplicada, como eu falei para vocês. Somente mudando a data da sua viagem. Então, se você quer começar a planejar suas viagens pagando bem menos nas passagens aéreas, você precisa esquecer a ideia de pesquisar pacotes prontos na internet. E leia, se você vê aí um pacote pronto, com um bom preço, algo do tipo, leia as entrelinhas, leia as letras miudinhas, porque aí que vai ser o pulo do gato para que vocês aí saibam
que às vezes o pacote pronto você pode pagar muito mais caro, tá? A gente não pode ser refém de promoções, mas claro, se a gente tiver uma promoção, a gente tem que saber e a gente tem que ali garimpar e conseguir esse preço promocional, tá bom? Achar que precisa ser rico para viajar, achar que só rico que está viajando agora, só rico que está indo para viagem internacional, não é nada disso. Talvez as pessoas não sejam tão ricas assim, tem estratégias que você não sabe e você acaba pagando muito mais caro que elas, tá? Tem algo que ninguém faz por você, é a sua parte. Então, a gente tem aí conhecimento, com conhecimento, a gente consegue conhecer as estratégias certas, a gente consegue fazer as pesquisas de uma forma ideal, sem perder tempo, a gente consegue ser muito mais prática e praticando a gente vai conseguir economizar no valor das passagens aéreas, tá bom? Pulando agora para a segunda estratégia, que é a estratégia do destino cruzado. Que estratégia é essa, Vanessa? Estratégia do destino cruzado? Então, estou entendendo nada. Calma que eu te explico. Então, a gente tem aí a estratégia do destino cruzado. O que a gente pode falar sobre isso? Que nem sempre o destino final da sua viagem pode ser o destino mais barato. Como assim, Vanessa? Por exemplo, vamos para a prática aqui, que aí eu consigo explicar melhor para vocês. A gente tem aqui uma viagem, aqui é Miami, beleza? São Paulo, Miami, e aqui a gente tem São Paulo, Orlando. Peguei as mesmas datas, tá? Para você ver. E aí, para você ver a diferença aqui, se eu for para Miami, tá muito mais barato do que eu ir para Orlando. E hoje em dia a gente tem aí, a gente pode alugar um carro, a gente pode ir de trem, pode e isso tudo vai baratear, por mais que você alugue, só para a gente ter noção da diferença. A gente tem aí uma diferença, só de você mudando o destino na mesma data, tudo certo? R$ 1.290 para uma pessoa. Se você vai para uma família de 3 pessoas, a gente tem R$ 3.870. Com R$ 3.870, até com esses mil, você consegue alugar o carro durante esses dias. Talvez você queira dormir um dia em Miami, você consegue. Uma família de 3 pessoas com esse valor, você consegue conhecer um outro destino. Aí, Miami, a gente consegue colocar mais ele no nosso roteiro. A gente consegue pagar a gasolina para ir para Orlando e, mesmo assim, a gente vai estar economizando, tá? Então, só para que vocês pensem de uma maneira diferente. Outro exemplo aí, a gente tem uma viagem aqui, isso daqui é Jericoacoara, tá? Rio de Janeiro, Jericoacoara. Qual o valor da passagem aérea? A passagem aérea para 2 adultos seria de R$ 3.411. Mais a criança, então, ao total, uma família de 3 pessoas, R$ 5.145, eu indo para Jericoacoara direto. Se eu for para Fortaleza, que fica 5 horinhas de Jericoacoara, você pode aí. Recentemente, eu até fiz o roteiro de uma família que foi para Jeri, foi para Fortaleza. A gente fechou uma companhia para deixar eles e pegar ida e volta num carro particular. A pessoa pega eles no hotel, deixa eles lá em Jeri e, na hora combinada, pega eles em Jeri e volta para o hotel. Isso pode ser no mesmo dia ou no dia seguinte, ou quantos dias você for passar lá. Eles cobraram R$ 1.300 para fazer isso num carro particular, tá? Se você for de ônibus ou algo mais, você consegue mais barato ainda. Mas eu estou falando ali um carro particular. Então, R$ 1.400, eles cobram 1.100, é de 1.100 a R$ 1.400. Então, se você vai para se você vai para Fortaleza, você consegue aí economizar R$ 3.342 nas passagens aéreas. Você tira 1.100 ali para o carro. E se você for alugar o seu próprio carro para fazer essa viagem, você ainda paga mais barato ainda, tá? Você vai pagar menos de 1.000 e poucos reais. Então, são outras estratégias para você baratear a sua viagem. Mas só nessa diferença de destino, olha a diferença de preço aqui. É muito grande, gente. Você consegue gastar com outros gastos da sua viagem, aproveitar muito mais sua viagem, utilizando as estratégias. Então, a gente já falou aí de flexibilidade, nós já falamos aí de destino cruzado, e a gente vai falar agora de stop over. O que é o stop over, Vanessa? É aquela estratégia que vai multiplicar seus destinos você pagando menos. O que é isso? Stop over nada mais é do que uma companhia aérea,
ela tem um lugar que é a base dela. Por exemplo, a TAP, a base dela fica em Lisboa, o Porto, tá? O stopover é utilizado, eu já utilizei aqui no Brasil. Antigamente valia muito mais a pena, na época que eu trabalhei, como eu falei para vocês, numa agência de turismo, eu fiz o stopover, não paguei nada mais por isso, mas hoje em dia, aqui no Brasil, ainda tem um pouco de dificuldade para você utilizar o stopover e conseguir pagar mais barato, mas lá para fora funciona, e funciona muito, a gente já utilizou muito essa estratégia. Então, por exemplo, a gente tem a TAP, que cada companhia a gente tem ali o local que é a base dela, tá? A TAP, no caso, é Lisboa ou Porto. Então, se você sai do Brasil para a Europa, você vai fazer essa parada. Se for pela TAP, você vai fazer essa parada ou Lisboa ou Porto. Se for por outra companhia, vai depender de onde é, você precisa analisar cada companhia. Coloquei aqui exemplo como TAP. Então, meu destino é Roma, eu quero ir para Roma. Mas eu vou pela TAP, e a TAP tem vai parar, vai fazer essa parada em Lisboa ou Porto, e você, se quiser, pode seguir viagem. Ou você pode fazer um stopover. Você pode ficar até 5 dias em Lisboa ou Porto, onde ele for fazer a parada quando for para Roma, e você não vai pagar nada mais por isso, tá? Você vai, muitas vezes, até pagar mais barato, e eu vou provar que isso funciona, tá? Vamos lá, para a prática. A gente tem aqui uma viagem de Curitiba para o aeroporto lá dos Estados Unidos. E aí, qual é essa estratégia que a gente utilizou? Aqui a gente vai fazer um stopover, né? A gente foi stopover aqui vai ser uma parada na ida e depois a gente vai fazer o stopover também na volta. Então a gente vai conhecer um lugar a mais, beleza? A gente vai poder descansar, a gente vai poder, né? Vai poder esticar as pernas, passar um dia, conhecer um outro destino. E aqui o valor dessa passagem estaria R$ 1.652. Se eu fosse verificar essa passagem direta, ó, como eu falei para vocês, essa passagem iria custar R$ 3.709. Então, a diferença aí também é gigantesca. Um outro exemplo aqui é Galeão, Madrid, e a parada em Lisboa. A gente tem a parada aqui em Lisboa na ida e na volta. O voo sairia R$ 1.999. E se a gente fosse, se você for ver lá por conta própria, sem fazer stopover, essa passagem vai dar muito mais cara. Então, só para que vocês entendam, a gente já utilizou, algumas das vezes que a gente utilizou, eu coloquei aqui. Quando a gente foi para a Tailândia, a gente parou em Doha e a gente passou 3 dias conhecendo Doha, o país de Doha. Por que a gente fez isso? Na época, a Bebela tinha 2 aninhos e o voo só de São Paulo para Doha é 13 horas e 30 de avião, sem parada. 13 horas e 30. Você toma café, você almoça e você janta dentro do avião. Então, são 13 horas e 30 dentro do avião. E, muitas vezes, quando o pessoal vai para a Tailândia, eles fazem esse voo, aí passam não sei quantas horas em Doha e já segue para a Tailândia. A gente fez diferente, a gente parou 3 dias em Doha, saiu do aeroporto, foi curtir Doha, conheceu um pouco Doha, a cidade de Doha, a cultura. Tem muito vídeo lá, a gente já colocou muito vídeo sobre Doha lá, se vocês quiserem ver no canal, tem tudo liberado. E aí, depois, a gente seguiu para a Tailândia. Então, a gente fez essa parada estratégica, descansou, diminuiu o estresse, porque para a Tailândia seriam mais 8 horas de viagem. Então, realmente, a diferença aí foi muito, muito boa para a gente, porque a gente conheceu um país a mais, a gente pagou mais barato, tá? A passagem foi muito mais barata que se eu tivesse ido direto para a Tailândia, e a gente conseguiu conhecer um país a mais. Da Tailândia, quando a gente foi para Singapura, a gente aplicou a mesma estratégia e ficou em Kuala Lumpur, na Malásia. E a gente conheceu aí essa cidade também, essa cultura muito forte que é lá, e ficamos 3 dias lá, pagamos mais barato novamente e conhecemos um país a mais. Agora, precisamos ver, claro, isso não ia entrar aqui na palestra, mas eu preciso alertar vocês para que verifiquem se esse país que você vai ficar durante 3 dias precisa de visto, precisa de alguma carteira de vacinação ou algum documento específico, tá? Se atentem a isso, porque às vezes são poucos dias, a gente só vai fazer um stopover, a gente acha que não precisa da documentação, e a gente precisa, tá bom? Então, fique ligado nisso também. Quando a gente foi de Barcelona para
Fortaleza, a gente também fez esse stopover pela TAP, no caso, em Lisboa. Passamos 4 dias lá e pagamos muito mais barato por isso. Quando fomos da última vez que a gente foi para Los Angeles, a gente fez o stopover tanto na ida quanto na volta, de 2 dias em Miami. Então, a gente foi em Manaus, Miami, paramos 2 dias, depois fomos Los Angeles, Miami e Los Angeles. Na volta, a gente fez a mesma coisa, paramos 2 dias e não pagamos nada mais por isso. Na verdade, a gente tem até um mini treinamento onde a gente ensina essa estratégia aqui que a gente aplicou, porque foi uma estratégia que nos fez economizar aí um bom dinheiro, tanto é que minha mãe nem ia para essa viagem, resolveu ir de tão barato que saiu a passagem. Eu lembro que saiu em torno, acho que de 1.700 ou até menos essa passagem, não estou lembrada muito bem, mas saiu muito barata a passagem, a gente fazendo esse stopover, tá? A gente passou agora para a quarta estratégia, que é a estratégia pesquisas lucrativas. Então, qual é essa estratégia, Vanessa? É através dessas pesquisas que você vai conseguir comparar o preço das passagens aéreas. Você vai conseguir ali fazer pesquisas que podem diminuir consideravelmente o seu valor. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem várias outras... Eu coloquei aqui uma das principais companhias aéreas, mas temos muitas outras. E é sempre importante você entender o lugar que você mora, saber quais as companhias que faz esse tipo de voo, né? Que faz esse voo para o destino que você quer ir. Então, sabendo essas companhias, a gente vai estar sempre seguindo elas e verificando. Então, a gente tem a Latam, a Gol, a Azul, a Avianca, a American Airlines, a Delta, a TAP. Então, eu sei o destino que eu quero ir. Eu sei as companhias que fazem essa viagem para esse destino. Eu vou começar pesquisando por elas, tá? Abri o site das companhias que fazem o destino que eu quero e comecei a verificar o valor das passagens, tá bom? Esse é o primeiro passo. Agora, a gente também vai utilizar não só os sites que eu citei ali, que são os sites das próprias companhias aéreas, a gente também vai utilizar os sites comparadores de preço, tá? Qual é o mais barato, Vanessa? Isso vai depender da hora que você pesquisa, do dia que você está pesquisando, de qual dia você vai viajar. Então, isso tudo depende muito e vai alternando dia após dia, tá? Então, a gente pode pesquisar no Google Flights, no Skyscanner, no Kayak, no Super, no Momondo, no Voe Livre também é um outro voo, acho que não sei se eu coloquei aqui mais adiante, mas são alguns sites que você pode utilizar. Desses daqui, eu gosto muito do Google Flights, para você verificar ali, porque o Google Flights você consegue verificar tipo, qual o destino que está mais barato ir. Só que nem sempre ele te dá o melhor preço. Eu começo verificando por lá, vejo um destino, ainda não tenho destino, eu posso começar a pesquisar por lá. E aí eu já começo a sondar, tá, esse preço, e aí a gente vai minimizando esse preço. O Skyscanner é um ótimo pesquisador, e eu utilizo muito ele, você vai ver muito ele aqui nos nossos exemplos, tá? A gente também tem os sites das milhas, que você tem alguns que você compra com milhas e tem outros que você compra mesmo sem ter milhas, mas é uma forma de você fazer sua pesquisa. A gente tem os Smiles, o Hot Milhas, Maxi Milhas, 123 Milhas, Tudo Azul, Latam Pass, Octoplus, são sites que você também pode fazer essa pesquisa, tá bom? Vamos lá. A gente tem aí alguns exemplos, como eu falei para vocês, eu botei muitos exemplos. Como eu falei, tem exemplos de 2021, 2022, até 2023, 2019. Eu quis colocar a maior quantidade de exemplos para vocês, baseado nos nossos clientes, nas nossas pesquisas, nas nossas viagens, dos nossos alunos, então eu quis compartilhar tudo isso com vocês. Então, a gente viu aqui essa viagem que foi de São Paulo, Fortaleza, tá bom? Então, para vocês verem aqui, o voo, né? A gente tem aqui o voo. Terça-feira, esse voo aqui, 12 horas, para você ver, são 2 sites diferentes. Aqui é o site da própria Latam e aqui é o site do Skyscanner. Você pode ver que a mesma passagem, como eu falei para vocês, quem estava na hora, quem viu lá a hora do avião dividido, os preços, você vai entender melhor isso aqui. Então, um avião ele tem diversos valores de passagem aérea, e isso não tem nada a ver com primeira e segunda classe, que isso a gente já sabe, a classe econômica e primeira classe, a gente já sabe que tem uma diferença de preço. Mas eu falo de assentos iguais, a pessoa do seu lado pode estar pagando diferente de você, tá? E aí, a gente verificou que a mesma passagem aérea, você pode ver que é igualzinha pela Latam
No site da Latam está um preço, tá R$ 1.681. E no site do Skyscanner, a gente conseguiu um desconto de 60% de desconto. E a gente vai ali, R$ 1.052 de desconto, se você vai ver para uma família, como eu falei, R$ 3.156. É muita diferença mesmo. Então, um outro exemplo aqui, esse daqui também é o Skyscanner, tá, gente? Então, a gente tem aqui uma outra passagem, da onde é aqui? Deixa eu ver se eu... Guarulhos, Maceió. Foi para esse ano, foi para os clientes nossos no meio do ano. Então, a gente tinha ali uma passagem pela própria Gol, para vocês verem. É a mesma passagem novamente. Essa é a mesma? Deixa eu ver. Essa aqui, ó. A mesma passagem novamente. Só para você ter noção. A mesma passagem. Aqui estaria 1.120 no Skyscanner e no próprio site da Gol. R$ 2.171. Vanessa, com isso você quer me provar que o Skyscanner sempre vai vender mais barato? Não, tá? O Skyscanner é um site multipesquisador. Então, ele vai te jogar ali sites de companhias aéreas, agências de viagem e outros tipos de sites ali que ele faz esse orçamento em todos e te dá o melhor preço, tá? E, às vezes, você consegue pela própria companhia também, tá? Um preço melhor do que o Skyscanner. Como eu falei para vocês, isso vai depender muito e eu coloquei algumas das alternativas aqui para vocês. Então, aqui o desconto seria de 48% de diferença na mesma passagem, somente por você mudar o lugar que você vai comprar. Lembra que eu falei? Como, quando e onde comprar? Então, é exatamente isso. Outro exemplo aqui. A gente tem uma passagem de São Paulo para Orlando, tá? Essa passagem aí foi no meio do ano. A gente tem aqui uma diferença. No Skyscanner, esse preço, no próprio site da Azul, tá? R$ 5.000 e pelo Skyscanner, R$ 2.000. Então, a gente tem voo direto, a gente já tem uma diferença aqui, ó, para vocês verem, tá? O voo direto aqui e o voo mais barato aqui. Então, no voo direto, a gente já tem um desconto de 49%. R$ 2.500, mais de R$ 2.500 na diferença de preço. Então, se você vai numa família de 3 pessoas, já é R$ 7.600 de diferença. É muito grande. Olha que eu estou falando de somente uma pesquisa, como eu falei para vocês, que esse é só Orlando, tá? A gente não está nem vendo aquela estratégia do destino cruzado, que podia ser para Fort Lauderdale ou para Miami, que são 2 lugares que você pode ir de carro para Orlando, que são lugares próximos, você consegue fazer essa viagem tranquilamente. E se você for optar por um voo com escala, você tem um desconto aí para uma família de 3 pessoas, um desconto de 59% de desconto, R$ 9.045. Então, a diferença é gigantesca. Agora a gente vai fazer essa simulação para o ano de 2023, tá? Passagem para 2023. Lembrando que alguns destinos, a Azul e a Gol, a partir de dezembro, vão começar a fazer voo direto. Então, capaz também de alguns destinos conseguir ainda baixar um pouco mais o preço, tá bom? Então, bem legal vocês prestarem atenção quanto a isso. Tá. É porque eu ainda vou compartilhar o voo internacional. Esse ainda é voo nacional, tá? Já já vocês vão entender o que eu falei agora. Aqui é o voo para São Paulo, Fortaleza, né? A gente tem aí, pela própria Azul, um voo de R$ 1.500 em abril, né? De 8 a 14 de abril. E vocês podem ver aqui o mesmo voo novamente pela Skyscanner, R$ 891, tá? Então, a gente tem uma economia aí de 42%, 671 para uma pessoa, e se a gente for somar uma família de 3, R$ 2.013 a diferença. Outro exemplo, como eu falei para vocês, é aquele exemplo o exemplo primeiro que eu dei aqui para vocês foi o exemplo da mesma passagem, tá? Vocês vão já entender o que eu estava falando. A gente tem aqui São Paulo, Fort Lauderdale, em março, 20 de março a 31 de março, a mesma passagem novamente. Aqui, se você for pelo próprio site da Azul, 6.273. E se você for lá pelo Skyscanner, R$ 3.400, tá? Esse voo.
e a gente tem uma diferença de 45% de desconto, R$ 2.800 para uma pessoa, R$ 8.000. Gente, isso daí tu paga ingresso de parque, tu aluga o carro, paga estacionamento, gasolina, já dá aí para você. Às vezes as pessoas acham, Disney é caro, não consigo viajar para Disney. Então, com as estratégias ali das passagens aéreas, você já consegue reduzir muito esse valor, né? Então, imagina quanto mais estratégia você aplicar, só não na passagem aérea. A gente tem aí estratégia para muitas coisas, seja uma viagem para Disney, a gente tem estratégia de hospedagem, a gente tem estratégia de transporte. Tanto é que a gente tem até um curso, que na verdade, é o Clube das Famílias Viajantes, que a gente já abrange todos esses. A gente fala sobre hospedagem, a gente fala sobre meios de transporte, passeios. Então, como economizar nesses outros cantos da viagem? Quem quiser saber mais, depois me procura pelo Instagram, tá bom? Ou pelo WhatsApp, que daqui a pouco eu libero o link para vocês. Então, a gente tem aqui, somente com a passagem aérea, um desconto de mais de R$ 8.000. É muito grande. E aí a gente passa aí para outra estratégia, que é a estratégia de estado de alerta. Qual é essa estratégia, Vanessa? É você ficar em estado de alerta e cadastrar seu nome, seu e-mail nesses sites e conseguir ali fazer até... você consegue, por exemplo, eu quero viajar data tal para tal lugar. Então, você consegue criar alertas no site do Skyscanner, no aplicativo no seu celular. O que são esses alertas? Você vai criar um alerta lá e, através desse alerta, você vai conseguir saber se essa sua passagem, essa passagem que você pesquisou, aquele primeiro preço lá, vai estar aumentando ou diminuindo o valor. Então, você vai ser sempre avisado. A passagem está aumentando de valor, a passagem está baixando. Então, você fica nesse estado de alerta. É uma boa estratégia também. A gente também tem os sites promocionais, que é muito bom. O cadastro é gratuito. Você pode fazer o cadastro nos sites das companhias aéreas, que aí você vai ficar sabendo quando rola uma promoção. Nos sites promocionais, melhores destinos, passagens imperdíveis. É muito legal esse site de passagens imperdíveis também, tá? Para fazer pesquisa. E aí, a gente passa para a estratégia aqui bônus que eu estou compartilhando com vocês, que é a estratégia anônima. O que é isso, Vanessa? Lembra que quando a gente abre um site, escreve lá, o cookies, né? Tem o tal de cookies. Esse cookies, ele vai deixar seu rastro lá. Então, você vai abrir, você vai fazer a pesquisa na passagem aérea, e aí você entrou um dia, aí depois você entrou no outro dia, aí você entrou no site, aí você entrou no site. E aí, aquela companhia aérea, aquele site vai estar entendendo que você está muito afim daquela passagem. E aí as passagens podem ir aumentando o valor. Lembra como eu falei lá no começo? Quanto maior a procura, maior o preço. Então, você vai pesquisando, e aquele preço aumentando, porque você está deixando um rastro. Então, você pode aí abrir na aba anônima e fazer suas pesquisas na aba anônima, podendo aí, para não deixar seu rastro e essa passagem não aumentar tanto o preço para você. Então, essa foi uma dica extra que eu compartilhei, tá bom? Então, o que a gente vai entender aí do que a gente está falando hoje? Algumas estratégias que a gente acabou aqui compartilhando com vocês. A gente tem os pacotes prontos, como eu falei. Esses pacotes, quais são os problemas dos pacotes prontos? Você fica preso naquele pacote, você fica preso, às vezes você compra pacote com passeio, com não sei o quê, então fica preso com aquelas pessoas, você fica preso naquele dia, naquele horário, e aí, às vezes, além de não ter liberdade, você acaba pagando muito mais caro. Você vai colocar uma criança, às vezes, quando você vai fazer individualmente, a hospedagem não cobra pela criança que você está levando, e já no pacote pronto, quando você vai colocar, eles cobram como se fosse um adulto, então preste muita atenção quanto a isso. Muitas vezes a gente pega, como eu falei para vocês, a gente vai pegando várias dicas. Hoje eu compartilhei com vocês estratégias. Quando a gente pega dica na internet, né, a gente vai pegando dica solta, a gente às vezes vai querendo aplicar, só que é tanta coisa solta que a gente não consegue aplicar. A gente vai dando ruim, né? Vai começando a te complicar mais ainda, fazendo você perder tempo e não conseguindo minimizar esse preço das passagens aéreas. A gente tem também as pessoas que têm o conhecimento.
Mas, às vezes, você sabia até de uma estratégia que eu falei aqui, de outra estratégia, mas você não sabia o conjunto dessas estratégias. Quando você não sabe o conjunto delas, o que acontece? Você não consegue minimizar os preços das passagens. Então, quanto mais estratégia você tiver, mais você vai conseguir minimizar esses custos, tá? Então, assim, como eu falei, eu vejo muitas pessoas aí perdendo tempo, perdendo dinheiro, se estressando com as suas viagens, acreditando, como eu falei para vocês, em voos pinga-pinga, tendo estresse, perdendo dinheiro porque o voo foi cancelado e não consegue aproveitar, e você quer cancelar seu voo, e você comprou uma tarifa tão barata que você perde todo o valor que você investiu. Então, tudo isso é um peso na balança e vai fazendo com que você desista de viajar, ache que é caro, ou então acabe pagando caro mesmo. Muitas vezes as pessoas nem sabem que estão pagando caro, gente. Então, as famílias acabam deixando as informações importantes de fora e não conseguindo aplicar as estratégias certas e acabam aí pagando muito mais caro. E foi por isso que a gente criou o multiplicador de passagens aéreas. Como eu falei para vocês, eu não escondo, lá no começo eu já falei para vocês que tudo isso que eu compartilhei com vocês são estratégias de dentro do multiplicador. Tá? O multiplicador é um curso online, onde você vai ter as estratégias certas para você saber exatamente onde comprar as passagens aéreas, como você vai comprar, quando você vai comprar. Eu já te dei várias estratégias que você vai conseguir da sua casa colocar em prática e já ver uma grande diferença. Mas com nossa ajuda, você vai conseguir minimizar ainda mais. Então, pense nisso como um investimento, porque você vai conseguir aí reduzir ainda mais os custos da sua viagem, tá? Você tem duas escolhas, como eu falei, você pode implementar tudo isso que eu compartilhei, ou você pode pegar o curso tudo de mão beijada, onde a gente vai entrar da tela do computador e vai... Já pensou se cada estratégia que eu compartilhasse aqui, eu entrasse na tela do computador e explicasse, então o negócio ia ficar gigante, a gente já está quase uma hora aqui, então a estratégia ia ficar muito grande. Então, como é que a gente faz? Nesse curso, você vai conseguir acessar os lugares. Eu estou com dúvida nisso, você consegue acessar lá, os módulos estão todos liberados, você tem o nosso contato para tirar qualquer dúvida, caso precise. Então, a gente acabou de abrir novas vagas no nosso multiplicador. E o que a gente vai fazer para você nesse multiplicador? Vamos lá. A gente vai te ajudar a pensar com equilíbrio. Você vai ter lucro e economia, você vai ter tempo, não vai perder tempo com coisas que não funcionam, ou perder tempo com estratégias que não vão te levar a lugar nenhum, e você vai conseguir viajar mais, como eu falei, você vai conseguir botar finais de semana nas suas viagens, você vai conseguir tempo, porque você vai conseguir minimizar os preços, então você vai ter tempo para isso. Então, esse é um curso online, e esse curso online você pode assistir onde quiser e quando quiser. Vai ter liberado para você, você pode acessar quantas vezes quiser. Então, vai estar tudo ali, todas as aulas lá disponíveis para vocês, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm o campo lá de cada aula para perguntar, ou tem o nosso WhatsApp também para entrar em contato e perguntar algo individual, tá bom? O que é o lucro, Vanessa? Você vai ter, no nosso curso, você vai aprender a utilizar as estratégias certas, né? E com isso você vai conseguir economizar no preço das passagens aéreas, evitando gastos desnecessários, valores absurdos, e assim, facilmente você vai recuperar o valor investido no nosso curso, tá? O tempo é precioso demais e você vai ter algo claro ali para que você não perca tempo. Se você falar no nosso canal no YouTube, você vai ter muitos vídeos, mas o tempo que você vai perder ali para organizar, para saber onde está cada vídeo, ter uma dúvida onde está, então isso daqui vai te poupar bastante tempo. E você vai conseguir viajar mais, que é o ponto-chave do nosso curso. Tem um pouquinho da nossa experiência aí, 17 países, 8 anos viajando em família. A gente é especialista em vários planejamentos de viagem, a gente já fez mochilão com a Bebela, quando ela tinha apenas 2 aninhos, então a gente consegue aí se minimizar esses custos da viagem, tá? Então vamos lá. O que você vai aprender dentro do curso? A gente vai ter o módulo 1. Nesse módulo 1, a gente vai ter as melhores práticas e o pulo do gato. O que é isso, Vanessa? Dentro desse módulo, você vai aprender as melhores práticas que você precisa saber antes de comprar as passagens aéreas.
né? Você já tem aqui uma base, mas lá a gente vai conseguir aprofundar mais nessa base, tá? Nós vamos te mostrar exatamente as melhores épocas para comprar passagens aéreas na prática. Você vai ter acesso ao que chamamos do pulo do gato, que faz a gente encontrar as melhores preços das passagens aéreas, tá? Esse é o módulo 1, aquele módulo base. Aí a gente passa pelo módulo 2, onde você vai saber pesquisar, onde pesquisar os melhores preços. Aqui você vai aprender os 4 tipos de sites que você precisa, a gente já falou alguns aqui, né? Nós vamos te mostrar da tela do computador todo o passo a passo de uma maneira simples. Ah, Vanessa, eu nunca comprei passagem pela internet. A gente tem do básico ao avançado, tá? Então lá você vai aprender até o passo a passo de como entrar em cada site desse e saber como é que funciona. Nós vamos te ensinar como funciona cada site, como eu falei para vocês, tá? O módulo 3, a gente já vai entrar ali no como encontrar as passagens aéreas promocionais, um site específico para passagens promocionais. Aqui a gente vai detalhar como nós fazemos para ser avisado de todas as promoções, para que a gente não perca nenhuma. A gente não é refém de promoção, mas quando tem uma promoção, a gente fica ligado. Porque na promoção você precisa saber chegar primeiro, então a gente vai te ensinar essa estratégia aí. Nós vamos mostrar também para você o que precisa fazer para ser avisado das promoções nos sites específicos em promoções. E você terá acesso às estratégias que usamos para chegar na frente de todos, como eu falei para vocês. Numa promoção, você precisa chegar na frente. E aqui a gente vai te ensinar exatamente isso. No módulo 4, a gente vai aí entrar no como escolher o destino com o melhor custo-benefício. Vocês viram aí que a gente compartilhou a estratégia do destino cruzado, mas aqui você vai aprender na prática. Quais são os destinos, quais são as companhias que podem fazer. Você vai descobrir que nem sempre o destino ideal é o que a gente quer, como eu falei. A gente vai mostrar de uma maneira rápida e simples qual o destino com o melhor custo-benefício. A gente vai colocar na ponta do lápis aí para você entender e saber calcular o ideal. Tá? No módulo 5, a gente tem as companhias low cost, são companhias aéreas com baixo custo, e você vai conhecer quais são essas companhias, como se beneficiar desses passagens e como viajar mais por essas companhias aéreas em sua viagem. Tá? Módulo 6, a gente tem os módulos de companhias parceiras. Aqui você vai aprender sobre 3 principais parcerias entre as companhias aéreas e se beneficiar das parcerias das companhias. A gente tem aqui, por exemplo, a Latam, a Gol, a Gol, a Azul, né, que são companhias principais aqui do Brasil, mas elas têm as companhias parceiras a elas, então a gente vai ensinar aqui como se beneficiar das parcerias das companhias, tá bom? No módulo 7, a gente tem a prática, né? Na prática, a gente vai compartilhar até a estratégia que levou a gente a economizar 80% no valor das passagens aéreas, um desconto bem grande na sua viagem. O módulo 8 é multiplicando o destino. A gente vai mostrar a fundo como funcionam as estratégias avançadas, como funciona o stopover, como multiplicar seu destino. O Open Job, que é uma outra estratégia que você pode multiplicar seu destino pagando menos. Então, isso é possível e nesse módulo a gente vai especializar em relação a isso. Então, o próximo passo aqui, vamos lá. Nós decidimos criar um pacote exclusivo também, né, para quem assistiu esse vídeo. Você que está aqui com a gente tem um pacote exclusivo de bônus. Só de você entrar, você que assistiu o nosso vídeo, você vai ganhar o acesso ao nosso e-book Guia de Viagem com Criança. Esse e-book custa R$ 97,00, ele vai sair gratuito para você. A gente tem um treinamento, que é como planejar uma viagem para Disney. São mais de 2 horas de conteúdo, de todo o passo a passo do seu planejamento, qual a documentação, como você se vira na imigração, o que você pode levar no avião, a hospedagem, técnicas para você diminuir a hospedagem, passagem. Então, o planejamento completo. São mais de 2 horas de treinamento e ele custa R$ 97,00 e ele vai sair gratuito também para você. Você também vai ganhar de desconto, de bônus, o acelerador de desconto, que ali você vai ter descontos no aluguel de carro, seguro viagem e muito mais. A gente tem o bônus 4, que é um treinamento sobre como ganhar passagens aéreas na compra da sua hospedagem. Esse treinamento é muito legal e a gente conseguiu aí já várias vezes se hospedar em resort 5 estrelas, all inclusive, e aí ganhar o preço da próxima passagem aérea para a próxima viagem. Então, viajar também pode te render a outras viagens, né? Você vai ganhar o nosso checklist da mala enxuta, nada de exagero na hora de você fazer sua mala, a gente vai te dar esse checklist e, claro, você vai ter nosso suporte, né? O suporte é extremamente importante, porque nesse suporte você vai ter ali
qualquer dúvida que você tenha, você vai ter nosso suporte para conseguir tirar essas suas dúvidas. Então, aumentar a quantidade de viagens com sua família não é um gasto, é um investimento, como eu falei para vocês, isso tudo é um investimento no seu conhecimento para que você viaje mais. Encontrar as passagens com os melhores preços não é questão de sorte, né? Tem muitas pessoas que até conseguem na sorte, mas se você quer realmente viajar mais e tornar isso um hábito seu, isso é um método e esse método funciona. Então, como é que funciona o multiplicador? Eu vou colocar aqui no chat, eu vou liberar o nosso... Tá aí o link para quem quiser fazer parte do multiplicador com esse desconto e com todos esses bônus. Eu acabei de liberar no chat, você pode verificar no chat e apertar nesse link para adquirir. O curso multiplicador de passagem aérea ele custa R$ 497 e hoje ele está saindo para você de 12 vezes de R$ 29,70. É aí uma assinatura de Netflix, gente. Pelo amor de Deus, sai muito barato o seu conhecimento para que você consiga viajar mais. R$ 297. Inclusive, a maioria dos nossos alunos entraram nesse curso pagando à vista, pelo valor ser realmente um bom valor, né? Inclusive, aí vocês vão ver com o próprio desconto que eu provei para vocês que é possível vocês conseguirem, vocês conseguem aí, somente com uma das estratégias, pagar o valor do curso, né? Então, realmente vale a pena. Um outro bônus, que é um bônus surpresa, que é o bônus que os 5 primeiros a entrarem vão ter aí 3 encontros online comigo ou com o Beto, numa mentoria, onde a gente vai... começou a aplicar ali as estratégias, estou com uma dúvida. Não, Vanessa, olha, eu quero essa passagem para tal dia. A gente vai junto conseguir esse desconto, esse valor mais barato para você. Então, é uma mentoria online que a gente vai ter. São 3 encontros que você vai ter direito. Somente as 5 primeiras pessoas que entrarem vão ter direito a esses 3 encontros online, tá? Eu fui a 6ª pessoa. Gente, infelizmente, não vai ser possível, porque a gente já tem outras mentorias que a gente dá, que é a mentoria de milhas, a gente tem os roteiros de viagem, que são reuniões online também. Então, realmente, nossos horários são bastante cheios e por isso que somente os 5 primeiros eu consegui calcular ali muito bem para conseguir esses 3 encontros online para essas 5 primeiras pessoas que aderiram ao multiplicador, tá bom? Então, tem algo que ninguém pode fazer por você, é a sua parte. Inclusive, eu vou botar aqui... peraí, deixa eu ver. Eu quero botar aqui para vocês o link do meu WhatsApp. Então, deixa eu voltar aqui. Aí, agora no chat, eu vou botar o link do WhatsApp. Por quê? Eu sei que tem pessoas que depois não querem colocar nada aqui, têm vergonha. Então, eu sempre coloco o link do WhatsApp. E aí, aqui, eu já vou saber que você veio pelo multiplicador e eu posso conversar com você e tirar suas dúvidas. Vanessa, será que esse curso é para mim? Eu acho tanto que esse curso funciona que você vai entrar no nosso curso, você vai desembolsar aí, fazer um investimento de R$ 297, pode ser parcelado em 12 vezes, como eu falei, e você vai ter 7 dias. Você entrou no curso, você tem todas as suas aulas lá, todas essas aulas já liberadas para você. Você vai lá, você entrou. Esse curso não é para mim. Você pode pedir o seu reembolso. Você tem 7 dias para pedir o seu reembolso. Sem eu perguntar nada, eu não vou perguntar nada. E simplesmente você vai falar, não é para mim, não consegui entender muito bem, eu quero meu dinheiro de volta e a gente vai devolver. Só que eu acredito tanto no potencial do curso que a gente gravou, que a gente fez para vocês, e de todo o feedback que a gente tem pelo WhatsApp dos alunos, todas as dúvidas que a gente tira, que eu tenho certeza que ele vai fazer uma grande diferença e você não vai pedir seu reembolso. Mas a gente dá essa garantia para vocês, né? Para que vocês ainda tenham mais confiança no conteúdo que a gente vai estar entregando. São muitas aulas lá dentro. Acabei não deixando aberto aqui, mas geralmente eu entro aqui no curso para que vocês vejam. Mas você pode entrar lá, você vai ter acesso à nossa área de membros. Tem os módulos tudo divididinho. Tem o primeiro módulo onde eu explico ali como é que funciona. Antes daquele módulo, a gente tem, na verdade, o módulo anterior, que é onde a gente explica como é que funciona, como é que vai funcionar o curso. É para mim? Eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença. Como eu falei para vocês, vocês aplicando essas estratégias, vocês já vão
vê uma diferença enorme nos preços. Mas a maioria das vezes, o que acontece? Quando a gente começa a aplicar as estratégias, vai começando a surgir dúvida, aí você vai tendo medo, você acha que vai fazer uma compra errada, ou às vezes você vai comprar no momento errado, porque você não estava ali com alguém te guiando. E com a gente vai estar guiando, segurando a mão de vocês e guiando vocês pelo melhor caminho, para que vocês tenham a certeza que estão pagando o valor ideal. Que aquela pessoa do seu lado, com certeza, está pagando muito mais caro que você, porque você aplicou as estratégias certas. Então, você vai ter essa garantia depois que você finalizar esse curso. Você vai ter essa garantia para fazer a compra certa, no momento ideal, na hora certa, tá? Então, a gente, muitas vezes, olha, a gente foi agora, como eu falei para você, a gente viajou para São Paulo. A verdade, a gente queria até Gramado, só que a gente queria fazer essa viagem toda de carro. E aí, quando a gente começou a fazer as pesquisas das passagens, essas passagens estavam 2.000 e poucos reais, estavam muito caros. E aí as pessoas, não, esse preço vai aumentar, esse preço... A gente, calma, calma. Porque muitas vezes a gente fica ansioso e aí a gente vai e compra a primeira passagem que achar, porque a gente quer mesmo viajar. Mas a gente foi esperando o momento certo, e aí a gente foi se cadastrando, a gente recebeu uma mensagem, vai rolar umas passagens aí com bom preço, não sei o quê. E aí a gente conseguiu minimizar aí, ter 3.000 reais de desconto nas nossas 3 passagens. Então, foi R$ 1.000 por passagem. Com esse valor aí, a gente já conseguiu alugar o carro, que deu aí 1.000 e poucos reais o aluguel do carro para 15 dias. A gente conseguiu chegar lá, pagar a hospedagem, né? A gente conseguiu pagar a hospedagem de São Paulo, pelo menos dos 3 destinos, a gente conseguiu pagar a hospedagem. E aí a gente conseguiu reduzir bastante o gasto da nossa viagem, somente com as estratégias de passagem aérea. Então, realmente, é uma diferença gigantesca e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quem entrar aqui não vai se arrepender e vai saber que está investindo no seu conhecimento para minimizar e aumentar suas viagens em família, tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu já falei bastante aqui. Se tiver alguma dúvida, pode botar no chat, pode mandar pelo WhatsApp. Tá aí o WhatsApp, tá aí o link. Esse link aqui, copia. Será que eu compro? Será que eu não compro? Copia, porque esse link foi liberado para quem está assistindo aqui a palestra, com aqueles bônus, né? Com aquelas 5 primeiras pessoas que vai ter o nosso encontro online. Então, tem todos esses benefícios. Aproveite essa oportunidade, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença nas suas viagens. Se você ama viajar, eu tenho certeza que esse curso é para você, tá bom? Então, esse é o nosso multiplicador. Espero que tenham gostado realmente, que apliquem esse conhecimento. E quando estiver aplicando, não deixa de marcar a gente ali, apliquei aquela estratégia, deu certo, valeu, não sei o quê. Marca a gente, porque a gente gosta muito de receber esse feedback de vocês, porque a gente sabe que está guiando vocês pelo caminho certo, tá bom? Agora, se você quiser ali realmente a nossa ajuda, para que, quando as dúvidas apareçam, a gente esteja ali para acessar todas as suas dúvidas e você ter a certeza que está pagando o valor ideal, só é entrar no nosso grupo de membros, no multiplicador, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, o nosso treinamento de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, me procurem se precisar e espero realmente que apliquem as estratégias que aprendeu. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!